Oi, galera, eu sei que faz um tempo desde que eu contei uma história, mas eu tenho uma história pra contar. E é porque meus passarinhos acidentalmente botaram ovos juntos sem meu consentimento. Beleza, voltando um pouco. Tenho certeza de que a maioria de vocês conhece esse carinha aqui, Ari, um ícone do Jade Animation. Se você não conhece ele, então não me conhece. Eu matei o Ari no próprio quarto dele porque ele destrói literalmente qualquer coisa que ele tiver acesso. Você pode chamar isso de sala de contenção. Mas quando não estou por perto pra dar atenção, eu quero garantir que ele tem um amigo por perto e não fique só ali todo sozinho e triste. Então, em outubro de 2019, eu adotei Tofu, que, meu Deus, acabei de perceber que foi há mais tempo do que eu imaginava. Tofu, achei que você ainda era um bebê. Ela definitivamente não é tão conhecida quanto Ari, mas estamos falando dela agora. Eu tava tão nervosa quando a Tofu chegou porque eu obviamente não tinha adotado nenhum outro animal antes. E era muito importante que ela e o Ari realmente se dessem bem. Pássaros podem ser bem exigentes e alguns simplesmente odeiam uns aos outros sem motivo aparente. Algum tipo de drama de pássaro ou algo assim. Sei lá, eu fiquei preocupada que meus pássaros fossem ficar de frescura um com o outro. E de repente eu teria 2 pássaros solitários, o que dobraria meu primeiro problema. Passei pelo processo padrão que você deve fazer para apresentá-los. Mantê-los em áreas separadas por um tempo, deixá-los meio que se ver devagar, apresentá-los aos poucos e de repente, eles eram melhores amigos. Fiquei tão feliz. O plano B de ter que adotar 4 pássaros já não era mais necessário. Ótimo, está tudo de acordo com o plano. Eu tinha agora 2 passarinhos que podiam fazer companhia um ao outro quando eu não estiver por perto. Nada poderia dar errado quando se tem 2 animais que se dão super bem. Foram 3 anos tranquilos de 2 pássaros que eram melhores amigos até essa primavera passada quando tudo deu errado. Como foi acontecer? Eu entrei no quarto dos pássaros para dar a comida da manhã deles e na cômoda eu encontro 3 pequeninos ovos. E aliás, quando eu digo pequenos, quero dizer que você fica chocado ao ver o quão minúsculos os ovos de pássaros podem ser. Essas coisas eram do tamanho de um grão de milho. Alguma de vocês deve estar pensando, Jaden, por que isso é tão ruim? Jaden, é um presente da vida, é um momento lindo de milagres. Tá bom, beleza, mas na verdade, não! Primeiro, eu não quero mais pássaros. Especialmente esses frágeis que acabaram de sair do ovo. Lembra quando eu falei que eu tava preocupada de ter que pegar 4 pássaros se Ari e Tofu não se desse bem? Porque estou vivendo o mesmo dilema de novo! 2 pássaros já são o suficiente. Especialmente considerando que um deles dedicou a vida inteira pra ser um mala sem alça. Qualquer um que tem um animalzinho doido entende que essa criaturinha equivale a uns 3 bichos em termos de energia. É muito pra lidar o tempo todo. E se minha lista de tarefas ficar mais cheia, vou acabar desbloqueando o alcoolismo. E também isso agora é um problema meu que eu preciso resolver imediatamente. Eu não posso simplesmente pensar, tô ocupada agora, resolvo depois. Não! Procrastinar só daria um tempo pro ovo chocar. Não é 100%, mas há uma chance, eu vou falar disso mais tarde. O que nos leva de volta à minha declaração anterior que eu já mencionei várias vezes até agora. Eu não quero mais pássaros! Na hora eu pensei, como isso aconteceu? Eu tava evitando que eles botassem ovos juntos por tanto tempo, o que mudou? Ao contrário de gatos e cachorros, pássaros não podem realmente ser castrados. Não facilmente. Você pode dar a eles injeções hormonais mensais, ou tem outras opções, mas isso é muito complicado. Só para garantir que o ambiente deles esteja de uma forma que desencoraje comportamentos de reprodução ou de pôr ovos. Tem algumas coisas que você pode fazer para prevenir isso, mas resumindo, basicamente não deixe os pássaros reproduzirem. Se eles encontrarem um cantinho escuro escondido, eles vão começar a tratá-lo como ninho e ficar hormonais e de repente você tem ovos. Sem ninhos, sem problemas. Olhei ao redor da sala e fiquei tão confusa. Tudo que eles tinham lá eram as gaiolas, a árvore de escalada e uma gaveta que eu comprei para guardar todas as coisas dos pássaros. E os ovinhos estavam em cima da gaveta, nem sequer num lugar seguro como o ninho. Um deles já tinha rolado pro lado e quebrado no chão como uma omelete. Tofu, isso não chega nem perto de instinto materno. Depois de dar uma espiada, puxei a gaveta de volta da parede e percebi. Meu Deus! Esses pássaros estavam secretamente cavando de trás da gaveta como se estivesse planejando uma fuga da prisão? De alguma forma, Ari e Tofu conseguiram enfiar seus pequeninos corpos entre a gaveta e a parede e começaram a roer no fundo dela para entrar na gaveta por trás. Eles literalmente roeram aquilo como os nematóides no Bob Esponja. Vocês deviam ter visto toda aquela serragem no chão. Bom, tá aqui uma foto, mas não faz jus. Parecia um canteiro de obras e cheirava a armazém de construção. De repente, faz sentido. Eles estavam usando a gaveta como um ninho secreto. Sempre que eu tava na sala, eles estavam por aí. Oi, maninha, por favor, nos dê semente, nada de errado aqui. Eu saía e bum! Eles iam direto na gaveta proibida. Bandidos! Enquanto eu conectava as informações de como chegou a esse ponto, eu percebi...
que nem sei qual desses trouxas foi o que botou os ovos. Quando eu peguei a Tofu, eu certifiquei que era uma menina, uma mocinha. Eu conversei com uma das minhas amigas que entende de pássaros quando eu tava considerando de pegar outro. E ela recomendou um pássaro fêmea porque havia mais chances do Ari se dar bem com ela do que um pássaro macho. Então a Tofu foi testada por DNA e é uma linda fêmea. Só que lá atrás, quando eu peguei o Ari, eu nunca fiz nenhuma checagem. A identidade de gênero da ave cara suja do Pantanal só é confirmada por testes de DNA, e na época não havia razão importante de saber o gênero do Ari na época. Então eu simplesmente não fiz. Ao longo dos anos, eu comecei a chamar ele de meu grandão, pelo jeito que ele agia e comportamentos que ele mostrava. Parecia obscenamente masculino, mas sempre foi mais um pressentimento, acima de qualquer coisa. Mas agora estou enfrentando uma possível realidade, de que meu pássaro, com quem eu convivo por 7 anos e que sempre imaginei ele como macho, pode ter sido a fêmea o tempo todo e é possível ser mãe desses ovos confusos. Porque sim, os pássaros não precisam de macho para botar ovos. Pensa nas galinhas. Elas podem botar ovos a rodo sem um galo por perto. Elas não se importam. Bum! Ovos! Se for uma fêmea, ela pode botar ovos. Queira você ou um pássaro macho ou não. Então, nessa situação, o Ari possivelmente sendo uma fêmea é a coisa que mais tá me deixando chocada. Mas uma olhadinha rápida no bumbumzinho dele já me deu a resposta. Era definitivamente a Tofu. Se você sabe, você sabe. Eu tô dizendo, botar 3 ovos do tamanho de um quarto do seu corpo biologicamente faz alguma coisa com você. Enfim, eu imediatamente marquei uma consulta com o veterinário. Botar ovos esgota os pássaros do calço e da saúde em geral. Então eu quis ter certeza de que ela está bem no geral. O veterinário examinou e disse: Ela parece bem, tá bem comportada, vamos dar umas vitaminas. Mas ela ainda tem mais ovos dentro dela. O quê? Tofu, quantos desses ovos você vai botar? Olha, precisamos limitar esse rolê, por favor, porque aquela conta do veterinário não foi nada divertida. Não podemos transformar isso em algo rotineiro. Não é mistério que botar ovos também pode ser bem perigoso para os pássaros. Tem chance do ovo ficar preso. E o pássaro pode morrer. E pra ser honesta, eu realmente não queria que isso acontecesse. Então, cada ovo significava uma montanha extra de estresse e ansiedade pra mim. Yippee! O veterinário me disse que os conuros geralmente botam ovos a cada 2 dias. Quando ela passar alguns dias sem botar nenhum, aí eu posso voltar e fazer um check-up nela pra realmente ter certeza de que ela está bem. Então deixei o tempo passar. E no total, a Tofu acabou botando 8 malditos ovos! Ela não era pra botar tantos. Normalmente os conuros botam ninhos de tipo 4 ou 5. Então ela basicamente botou ovos pra 2 aves. Eu não sei o que fazer. Mas ok, ela finalmente terminou. Agora podemos seguir pro segundo passo do que fazer quando seu pássaro bota ovos sem sua permissão. Eu tenho que trocar os ovos dela por ovos falsos. Se eu simplesmente tirar os ovos da Tofu, ela vai ficar tipo... Mas que meus ovos! Tá me tirando, eu acabei de botá-los! E ela biologicamente tá programada pra botar mais para substituí-los. Felizmente, meus amigos Jordan e Chelsea tinham alguns ovos falsos de conuros. Porque, por coincidência, o pássaro deles botou tipo 6 meses antes da Tofu. Então eles já passaram por esse processo e definitivamente estavam me dando apoio mental. Emprestaram os ovos falsos. Eu troquei os ovos e perfeito! A Tofu agora está tentando ser mãe de 8 bolinhas de plástico. Depois de algumas semanas sem chocar, ela vai seguir em frente e esquecer todos e tudo vai voltar ao normal. Foi um roubo bem sucedido. Eu dei comida pra eles, roubei todos os ovos na frente deles e eles nem perceberam. Você pode estar percebendo que mesmo que os ovos da Tofu não choquem, eu ainda estou com os ovos verdadeiros de pássaros, que podem ou não ter sido fertilizados. Sim, assim como Ari poderia ter sido a mãe, ele também poderia ter sido o pai. Não sabemos. Chocante. Você é o pai? Ou melhor, alguém é o pai? Depois de consultar o veterinário e várias fontes sobre pássaros, tinha que ter certeza de que nenhum pássaro pudesse começar a crescer dentro deles, por precaução. Embora seja provável que sejam apenas ovos vazios de galinha, nós não podíamos correr o risco. Pelas várias fontes que eu achei pela internet, eu recebi uma lista de opções. E disseram que eu podia esmagá-los, o que me pareceu um pouco violento demais pra mim. Tofu, esses são seus ovinhos? Os seus primeiros ovos que você botou na vida? Absolutamente não. Eu poderia congelá-los, só pra colocá-los em um recipiente, botar no congelador e pronto. Mas a última opção, que parecia a mais insana na minha opinião, era cozinhá-los. Fazer pequeninos ovos cozidos. Por que essa opção soa mais maluca e psicopática?
Eu sei que as pessoas consomem todos os tipos de ovos de pássaros pelo mundo, mas cozinhar os ovos da minha própria ave parece cruzar muito a linha de sanidade mental. Então eu coloquei eles no congelador para segurar qualquer humanidade que ainda me restava depois de tudo isso. E eles estão lá desde então. Eu ainda os tenho. Vou pegar um picolé e tipo, olá, ovos da Tofu. Eu não sei, mesmo que eles não choquem, eles ainda parecem especiais. São meus pequenos bebês Tofu. Eu não quero jogá-los fora como se fossem nada. Eu vou só mantê-los no meu congelador pra sempre, porque de algum jeito é essa opção mais sensata. Alguns vão dizer, Jade, você deveria deixá-los chocar. Mas você não entende. Eu sou definitivamente não qualificada para criar pássaros filhotes. Eu prometo que isso foi a melhor coisa para se fazer para todos. Para mim, pros ovos, pra Ari e Tofu. Deus sabe que a Ari teria sido um péssimo pai. Ou uma mãe. Então é isso que eu tenho lidado nos últimos meses. Tofu tá bem. Ela basicamente voltou ao normal. Eu desde então tirei a gaveta secreta do ninho que eles tinham tomado. Tenho certeza de que eles não ficaram muito felizes com isso. Mas você colhe o que planta. As pessoas me dizem, Você é a razão de eu querer ter um pássaro. eu sempre penso comigo mesma. Cara, isso é uma pena. A maioria das pessoas não estão preparadas para ter um pássaro. Primeiro, eles podem cortar móveis que nem umas serras elétricas. Segundo, eles podem botar ovos e te amaldiçoar para colocar no congelador como um assassino. Ou pior. Eu amo meus pássaros com todo o meu coração. Mas se alguém algum dia perguntar se eles são bons pets, eu viro a maior hater. E se você é dono de um pássaro, provavelmente vai concordar comigo. Os pássaros são companheiros lindos, inteligentes e leais. Mas também são furacões de facas que fazem você questionar sua mortalidade enquanto você gasta uma fortuna no veterinário.